chute meu é que a sua voz não vai aparecer. Pronto. Vai começar. Já estamos no ar. Coloca no ar no YouTube também. Já está no ar no YouTube e no Facebook. Agora sim, estamos falando ao vivo. A partir de agora começa o programa Cafeína, o seu programa das quartas-feiras, programa de debate aqui no Cafezinho e também transmitido por outras páginas parceiras como Botando Pilha, Dilma Resistente, com o Leonardo Stoppa aí comandando o compartilhamento. O programa de hoje vai debater a pesquisa Datafolha que revela Lula como o indestrutível. E por que Lula é indestrutível? Você vai saber a partir de agora. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Aqui são 11 horas e 15 minutos, 6h15 no Brasil. A Tássia Camargo está com a gente a partir de Lisboa, são 10h15 da noite em Lisboa. Miguel do Rosário, no Rio de Janeiro. E Leonardo Stoppa, em São Paulo. Então, nós vamos começar passando, claro, para a Tássia Camargo, que ficou aí 3 semanas ausente com essa mudança. Agora é uma mulher que mora no sul da Europa. Alô, Tássia, é um prazer tê-la de volta aqui no Cafeína. Boa noite. Boa noite, Wellington Calazans, Miguel do Rosário, Leonardo Stoppa, Tadeu daqui a pouco está chegando. Realmente essas 3 primeiras semanas foram assim, bem corridas. É indestrutível, indestrutível, imbatível. Lula, cada vez que batem nele, que cutucam, o homem fica uma fera. Eu estava vendo agora aqui no Tijolaço, e ele dizendo que se ele não morreu aos 5 anos no Nordeste, vai ser agora, porque tem alguém não quer se matar. Então, segurem o homem. Boa noite a todos os telespectadores e boa noite a vocês. Feliz em estar voltando para cá. Pois é, bem-vinda de volta mais uma vez, Tássia. Eu vou passar a bola agora para o Leonardo Stoppa. Leonardo, boa noite. Leonardo, por que é que Lula é indestrutível, Leonardo Stoppa? Olha, Wellington, boa noite a todo mundo que está assistindo. Gostaria de para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Lula é indestrutível? A resposta é muito simples. Eu acho que está na cabeça de todo brasileiro, porque Lula é Lula. Lula é o único presidente que o Brasil teve que teve a coragem de brigar com um antigo paradigma político que só beneficiava milionários e começou a governar para o povo. E quem vota, meu amigo, não são apenas os ricões. Quem vota é a população, quem responde pesquisa é a população. Então, Lula é indestrutível porque o povo é indestrutível. Falou muito bonito, Leonardo Stoppa. Obrigado, Leonardo. Agora eu vou passar para o Miguel do Rosário, o editor aqui do blog. Miguel, tem uma aposta aqui interna, né, de que sua voz não vai sair. Essa aposta do Leonardo Stoppa valendo aí o ex-Xandão no final do ano. Boa noite, Miguel do Rosário. Por que é que o Lula é indestrutível? Boa noite. Minha voz está saindo aí? Perfeita. Maravilha. Então, o Lula, ele é indestrutível porque ele completou a lenda do herói político. Eu já falei isso no cafezinho várias vezes. O que é um herói político? O herói político é aquele que nasce no povo, um cara de origem humilde, né? Ele vence as dificuldades, enormes dificuldades, vence todo mundo, se torna um herói, se torna um vencedor. E depois, ao final de sua carreira, ele é perseguido pelas elites. Essa lenda do herói político é a lenda de todos os heróis políticos. Todos os heróis políticos passaram pela mesma coisa. Você tem um autor inglês, um ensaísta muito famoso, que se chama Thomas Carlyle, em que ele escreveu um ensaio sobre o herói político. E ele vai falar sobre o Oliver Cromwell, que é o rei do povo, né? Você sabe que a Inglaterra, ela foi uma república durante um espaço curto de tempo, alguns anos. E durante esse espaço, o Oliver Cromwell, ele foi digamos assim, o primeiro-ministro. Ele era uma figura com poder. Ele era chamado de rei porque os ingleses estavam muito acostumados a chamar todo mundo de rei. Mas ele não era propriamente um rei. Ele era um parlamentar, o primeiro-ministro, né?
E o Oliver Cromwell, ele era um cara de origem humilde, né? E ele ficou famoso porque ele falava coisas tipo assim, ele escolhia o seu exército não pela origem. Ele falava, eu prefiro cavalgar, eu prefiro lutar ao lado de uma pessoa humilde do povo, mas que tenha bravura. Ah, peraí. Miguel, Desculpe. a tela, você precisa compartilhar a tela aí, tá bom? Esqueci desse detalhe. E pensei que estava no automático. Então, o herói político, né? O Oliver Cromwell, o rei inglês. Então, então o Lula, ele assumiu um poder de lenda que, quanto mais baterem nele, mais poderoso do ponto de vista da sua estatura como político, como figura histórica, ele se torna. Tanto que eles estão agora num dilema, que se prenderem o Lula, ele vai se tornar, de longe, o maior herói político da América Latina e talvez dos maiores do mundo. Né? E vai colocar em questão o sistema de justiça no Brasil e no mundo. Né? Como é que num país do tamanho do Brasil, um sistema de justiça prende um herói popular dessa magnitude sem nenhuma prova? Então, o que é interessante nessas pesquisas, elas mostram duas coisas. O sistema de justiça está tensionando profundamente a opinião pública, a ponto de que o Sérgio Moro, na pesquisa Datafolha, eu publiquei isso ontem à noite, o Sérgio Moro, ele tem muito mais rejeição que o Lula no Nordeste. O Sérgio Moro tem 15 pontos a mais de rejeição do que o Lula. O Lula no Nordeste, ele tem 20% de rejeição. O Sérgio Moro tem mais de 35% de rejeição no Nordeste. Então você vê que a rejeição ao judiciário está crescendo rapidamente. Você vê que o judiciário se achando todo poderoso, vou prender o Lula, vamos resolver isso. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Né? Então o Datafolha ele mostra um país que ele tem seus anticorpos. É um país doente, né? E a gente sabe porque ele está doente, né? Uma das doenças se chama Rede Globo, a outra se chama judiciário reacionário, né? Mas ele tem anticorpos. Os anticorpos estão agindo. Os anticorpos eles agem de forma secreta, muitas vezes. Tanto que a mídia não entende por que o Lula cresce. Né? Os anticorpos são pessoas como a gente, cafezinho. No Brasil inteiro tem pessoas assim, defendendo o Lula, atacando o arbítrio judicial, entendeu? Isso se espalha. O Brasil está... E se você nota, se você analisa a pesquisa, é uma pesquisa que... Primeiro que é uma pesquisa que ela repete várias outras pesquisas. Então, dá para... São várias pesquisas, todas falam a mesma coisa. E é uma pesquisa muito fácil de entender. Classe. Os pobres, cada vez mais, Lula. Os ricos é que estão ainda com o Sérgio Moro, mas perdendo. O Lula está crescendo, como sempre, em todas as classes. Só que começa pelo mais pobre. E vai crescendo, mas ele está crescendo geral. Agora é um desafio, né? Porque a gente vai ter que enfrentar o que vem por aí, né? Que é o TRF4. Se ele vai chancelar o Sérgio Moro, porque se ele chancelar o Sérgio Moro, a condenação do Lula, o Lula ele não pode se candidatar. Como é que fica? Aí como é que vai ficar? Né? O STF vai ficar calado? Eu quero ver esses ministros aí, quero olhar na cara de cada ministro do STF para ver o que eles vão falar sobre isso. Né? Passa a bola aí para a gente fazer um bate-bola bem dinâmico. Obrigado, Miguel, pelas primeiras impressões aqui no tema de hoje. Estamos apresentando o programa Cafeína, o seu programa de debate das quartas-feiras aqui no
blog O Cafezinho, retransmitido pelo Botando Pilha e produzido por outras páginas, que a gente agradece a você que está compartilhando este vídeo. E, como disse bem aí o Leonardo Stoppa, compartilhe para que nós possamos ampliar essa rede aí, fortalecendo a palavra que não sai, o que a gente está discutindo aqui, não sai na grande imprensa. Então, é muito importante que você faça a sua parte, o ativismo digital, né? Como tem costumado ser chamado. Eu gostaria de falar, Miguel, já que eu também não sou apenas um âncora aqui do debate, eu também posso dar a minha opinião, que o TRF4, a etapa dele no golpe, ele contava com um trabalho feito pela Globo com êxito total, mas isso não aconteceu, certo? Porque Lula não chegou aos frangalhos, Lula não chegou humilhado, massacrado pela opinião pública, para que a justiça tivesse o apelo popular da condenação a Lula. Quando Lula chega, depois de todo esse massacre que foi aqui descrito por Tássia, por você, por Leonardo Stoppa, com a força que tem, com a popularidade que tem, como a única esperança do povo brasileiro, o TRF4 não vai julgar Lula, vai julgar o estado ânimos do brasileiro. Nós vamos saber se nós vamos ter uma convulsão social ou não, porque as pessoas não aguentam mais essa porcaria que está aí. São 3% apenas que sustentam. Esses 3% são os 3 irmãos Marinho, porque eles concentram a riqueza do Brasil, cada um tem 1%. Certo? Então, o que acontece é que a Globo não fez a parte dela no golpe em relação a Lula, fez em relação a Dilma, conseguiu levar uma multidão às ruas. Só que essa mesma multidão que foi às ruas pedir para que Dilma saísse, acreditando que iria melhorar, porque foi essa a promessa da Globo, e só quem ganhou com esse golpe até agora foi a Globo e os banqueiros, que a Globo representa os banqueiros, essas mesmas pessoas estão com vergonha disso. E é por isso que cai a rejeição ao nome de Lula e aumenta a rejeição em relação a todos os outros nomes que são parte do golpe. Volto agora, uma ordem não linear, para não ficar sempre a mesma coisa. Eu chamo o Leonardo Stoppa. Leonardo, você antes estava em Londres, na Inglaterra, de um modo geral, você viajava por lá, Milton Keynes, etc. E tinha uma visão de um observador distante. Hoje você pode sentir a pulsação do brasileiro aí de perto, calor, o que as pessoas dizem, etc. Como é que você faz uma relação entre o que o brasileiro sente na pele hoje e os resultados dessas pesquisas de opinião pública que dão Lula como a esperança do povo, Leonardo? Olha, Wellington, o que a gente nota de forma clara é que muita gente que foi enganada já está começando a perceber o que aconteceu. As pessoas já estão começando a ver que elas não eram tão ricas como elas imaginavam. As pessoas estão começando a ver que realmente, né, o partido que trabalha pela maioria da população é o PT. Mais interessante, tem muita gente que antes imaginava que a destruição de direitos trabalhistas, a destruição do mercado interno, traria lucro para os grandes empresários. Agora, os grandes empresários estão aos poucos percebendo que não é bem assim, não. Se não tiver consumo interno, se não tiver uma população rica, a atividade econômica diminui. Mas muita gente ainda está imbecilizada. A gente está falando da presidência da República de um dos países com maior quantidade de riqueza no mundo. Lá Leonardo, na Inglaterra, onde eu morava... Leonardo, o Miguel Rosário não trocou a tela. Agora sim ele trocou a tela, tá bom? É porque estava fixa mais uma vez. Então as pessoas estavam ouvindo a sua voz bonita, mas não estavam vendo a sua beleza. Quem dera, Wellington. Eu, inclusive, gostaria de fazer um curso de locução, um curso de voz com o Wellington Calazans, que é uma coisa muito difícil fazer essa voz maravilhosa do Wellington. Mas o que acontece é o seguinte, Wellington. A grande população brasileira já entendeu a diferença entre um governo para milionários e um governo para a população. O que está mais difícil é parte da população entender que eles não são milionários. Mas tem gente ainda que tem aquela coisa de, olha, eu quero o PSDB porque o meu tio do PSDB eu vou ganhar uma beiradinha. Tem essa parte da população.
Mas aos poucos o povo está entendendo que o que a Globo fala não é dele. Né? E o povo está entendendo a importância da volta do Lula para a volta da condição de vida que eles tinham antes do Temer. Qual que é o grande problema que a gente tem? Existe sim o interesse do TRF4 em condenar o Lula para a possibilidade que outra pessoa se torne presidente. Volto a dizer, nós não estamos falando de um país que tem a maior quantidade de moeda, dólares, libras. Comentou da Inglaterra, morava na Inglaterra, que é um país que é muito rico, sim, rico em moeda, rico em especulação, rico em divisas, que na verdade não significam riqueza real. O que é riqueza real? Gente, o que a humanidade precisa realmente para viver? Energia. O Brasil encontrou pré-sal, uma das maiores reservas do mundo. Comida. O Brasil é um dos maiores produtores de comida, matéria-prima. O Brasil é um dos maiores produtores de matéria-prima. Nós estamos falando da presidência da República de um país que é um dos mais ricos em riqueza real do mundo. E nesse momento eu chamo a atenção para uma coisa que é muito importante. O TRF tem que ter medo do povo. Para o TRF tem que ter medo do povo, a gente já tem que começar a criar um clima que lance uma mensagem de guerra para os juristas, né, para os justiceiros, do tipo, olha, se Lula vai preso, vai ter revolução. Se Lula foi pedido, vai ter revolução. Porque acontece que TRF, Eduardo Cunha, que a gente nem sabe se realmente está preso, essa turma aí não está com muito medo do povo, não. Eles precisam ter medo do povo. Quando eles tiverem medo do povo, eles vão começar a fazer as coisas direitinho. A gente não está mandando eles fazerem coisas erradas. A gente está implorando que eles façam as coisas conforme a lei. E para eles fazerem as coisas conforme a lei, eles precisam ter medo do povo. Então, essa mensagem de possibilidade de guerra é o que tem que começar a nascer no espaço social brasileiro. Olha, se Lula for condenado injustamente, nós vamos pôr o pau para quebrar. Eu acho isso muito importante nesse momento. É isso que eu estou sentindo falta nesse momento, que a aprovação do Lula agora é incontestável. Que a maioria da população brasileira quer o Lula, isso é incontestável. Agora, o que a população vai fazer se o TRF condenar o Lula por uma lei que nem sequer é a lei brasileira? Eles vão aceitar? Eles vão pôr o pau para quebrar? Vão pegar os desembargadores e fritar em praça pública? É essa mensagem que precisa ser mandada pela população, para poder colocar pingos nos is, sem esquecer dos jovens. Tá bom então, Leonardo Stoppa. Eu acredito que essa resposta já esteja começando a ser dada na medida em que ontem no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos uma multidão, estava chovendo, uma multidão que foi para uma manifestação de apoio às empresas estatais. E Lula foi a grande atração, fez um discurso fantástico, totalmente. Lula abandonou, e Tássia Camargo vai ser a próxima a ser chamada, ela que acompanha muito a vida de Lula, certamente ela vai concordar comigo. Lula abandonou aquele discurso do porque o pobre andava de avião, comprava ar-condicionado. Isso era um discurso de consumo, não era um discurso de consciência política. Lula resgatou as origens do sindicato, onde ele falou de soberania nacional à exaustão. Ele explicou a política dele de soberania nacional. Ele explicou a defesa dele em relação à Petrobras e o uso das riquezas dos brasileiros para os brasileiros. E isso sim é politizar a sociedade. Foi o que faltou exatamente naquele momento do golpismo, não é? O impeachment do golpe, que faltou porque a sociedade não estava pronta politicamente. Sim, só para complementar, o que você está falando é tão pertinente que nós chegamos ao ponto de ter uma sociedade capaz de dizer coisas do tipo: olha, porque tem corrupção na Petrobras, eu prefiro que dê a Petrobras para os Estados Unidos. Nós chegamos até pobre de direita falando isso. Ou seja, nós não vamos combater a corrupção nas estatais, nós vamos doar as estatais para as empresas dos Estados Unidos que são corruptas da mesma forma. Esse discurso de nacionalismo é muito mais importante nesse momento do que aquele discurso que foi muito importante no momento em que Lula ganhou pela primeira vez, que ele falava exatamente daquilo: olha, gente, o pobre precisa começar a ser pelo menos ser humano. Agora que ele conseguiu transformar todo o pobre em ser humano, a gente precisa conscientizar o brasileiro, a coisa mais importante que ele precisa ser conscientizado: ele é brasileiro, e não um americano que nasceu no Brasil.
Tá bom, Leonardo, eu gostaria de lembrar mais uma vez ao Miguel do Rosário que é para ficar permanentemente atento à transição das telas, porque, mais uma vez, perdemos aí uma audiência enorme, porque o Leonardo Stolpa estava falando, mas estava aparecendo o meu rosto, e aí a audiência... Olha, Miguel, com os poderes a mim conferidos, não sei porquê, nesse momento eu te declaro o editor de imagens e diretor de corte do Café. É isso aí. Então, eu vou agora chamar a Tássia Camargo. Tássia, como eu estava falando antes do Leonardo pedir mais um tempinho para completar o pensamento dele, Lula resgatando as origens aí, né? Voltou virado no raio da cinebrina, como diria lá no Nordeste. Não é verdade? Pois é porque o Lula, meu presidente eterno e nosso, né? Ele fala pela vivência que ele tem. É como ele disse, né? Se não morreu aos 5 anos, que ele é nordestino, e tem até um vídeo da casa dele, né? Que é de barro, não vai morrer agora aos 71. Eu até anotei uma frase aqui que ele disse: se prepare porque o povo trabalhador vai voltar a governar esse país. E uma outra, eu peguei ela pela metade, anotei só um trecho, que é: Lula é uma ideia assumida por milhões de pessoas. Quanto mais provoca o Lula, mais forte ele fica. E aí eu me senti assim, eu fico emocionada quando eu vejo ele falar assim, são os fanáticos. Não, Lula realmente é uma ideia. Ele falou assim, eu não penso em me matar. Não penso em me matar. Quando eu ouvi com o jaleco, né, o casaco da Petrobras, e dizendo, vamos lutar pela Petrobras, vamos lutar pelo Brasil, e fala sobre os direitos trabalhistas, realmente emociona, porque, por exemplo, outro dia eu li, eu até vou perguntar para vocês, porque estou 3 semanas assim na correria, mas eu acho que é uma informação correta, que agora o trabalhador, quando ele vai almoçar, quando ele vai, aqui se diz casa de banho, mas vai ao toalete, ao banheiro, ou vai escovar os dentes, ele não recebe. É isso mesmo que está acontecendo? É o lerê, lerê, lerê? É o Brasil colônia? É a volta da escravidão? Deixa eu te explicar. O grande problema desse novo... eu digo, o grande problema dessa deslei trabalhista é que não tem regra. Tudo pode ser negociado. Isso é um problema muito sério. Porque a partir do momento que você dá o poder de negociação para o patrão, ele tem o poder de fazer da forma que ele quer. Por exemplo, isso aí é ilegal. Isso é sabidamente ilegal. Mas suponhamos que o patrão chega e fala, olha, a partir de agora, você vai receber o tempo que você está no chão de fábrica. Então, para você sair para o banheiro, você tem que bater o cartão de saída. Depois você tem que bater o cartão de entrada. Aí vai falar, mas isso é uma coisa absurda, porque o banheiro, a necessidade fisiológica, ele tem que estar dentro da fábrica. Aí eu te pergunto, qual que você prefere? Isso ou a rua? Esse é o grande problema dessa nova CLT, que destruiu a CLT. Dá um poder tão grande para o patrão negociar coisas que antes ele não podia negociar. Antigamente, na antiga CLT, você não podia chegar para o seu empregado e falar, vamos negociar suas férias? Não. Você tem tanto poder de negociação que o empregado vai aceitar. Então, a CLT antiga impedia a sua capacidade de negociar isso. Hoje, a CLT nova te dá o poder de virar para falar. Dá o poder do patrão virar para você falar. Olha, você quer negociar suas férias? Não quero não. Ah, beleza. O próximo desafio. Olha, você quer receber 13º? Olha, eu quero. Ah, beleza. O próximo desafio. Isso aí é plenamente possível. Olha, se uma pessoa... Hoje não tem mais rescisão. Você pode mandar um empregado embora tão somente porque você quis mandar embora e sem indenizar o empregado. Então, cria dentro da empresa uma cultura de disse-me-disse da seguinte forma. Se for no banheiro na hora do serviço, você é mandado embora. E você acha mesmo que aquele cidadão que está levando comida para casa vai ter coragem de desafiar a empresa e ir para o banheiro na hora do serviço? Basta uma pessoa responsável pelo rádio peão espalhar dentro da empresa. E se você parar para ir no banheiro, você perde na hora que todo mundo quer comida e não vai mais no banheiro. Automaticamente falou o que você falou. Espalhar poder se você amarramos agora para enquanto entregar aquela quer, está de fato que não existe possibilidade mais de ter estabilidade de serviço. O empregado pode ser mandado embora a qualquer momento. Então a Rádio União faz esse serviço que você falou. É um resultado.
aproveitando isso que você está falando, que ou é isso ou é rua, isso, aí vão dizer assim, mas por que você aceitou isso na década de 80 da TV Globo? Só existia a TV Globo. A TV Globo, eu tive a sorte de sempre me chamarem para trabalhar, né? Estou dizendo a sorte da Globo, qualquer emissora, me pegaram do teatro. E a TV Globo era assim, ela não registrava, não, e não desiste essa Globo. Ela não desiste, ela foi qualquer emissora, me pegaram do teatro. E a TV Globo era assim, ela não registrava, não, e não desiste essa Globo. Ela não desiste, porque foi esquema, Renato, Miguel, Wellington, Estados Unidos, né? Cássio, deixa. Eu gostaria de o salário está sendo diminuído sem carteira há 40 anos, né? Sem carteira assinada, sem direito nenhum, e não fala nada, porque eu conheço muita gente que foi mandada embora agora, o mês passado, e não falam, não fala nada. Eu não trabalho na Globo, não sou nada. Então, quando a pessoa não trabalhava na Globo, ela não existiu. Quer dizer, um absurdo. E a Globo é nesse esquema que você falou. Ou você aceita isso, ou você cai fora. Ou deixa, você tá certo. Eu gostaria de fazer. Leonardo e Tassi, estamos com um problema do som. O público está reclamando que o som está com problema. Então, e muita reclamação aí. Vamos. O som, o problema é no Facebook. Não, talvez porque tenha caído aqui. Não, porque o seu som está chegando bem para mim. Eu acho que o problema está na captura do Miguel para geração do Facebook. Pode ser, Miguel, que a sua internet deu uma caidinha de velocidade, porque está wireless. Pergunta o pessoal se deu uma melhorada agora que eu comecei a falar, para a gente saber se o problema está no sinal da carta. Tá? Pessoal, deu uma melhorada aí, eu não consigo acompanhar, porque eu não estou vendo. Dá uma mensagem para o Wellington que está acompanhando no Facebook, se deu uma melhorada. Bom, tinha caído essa parte do meu microfone que eu não tinha notado. Parece que está agarrando. Recebeu algum feedback aí, Miguel? Peraí. O pessoal falou que melhorou. Então vamos dar sequência. O pessoal falou que melhorou. Eu queria falar sobre a questão do Lula. O Lula bate muito em cima dessa tecla de direito trabalhista e, como resposta, os sites de imbecilização como o MBL, eles costumam dar exemplo de Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, onde esses direitos trabalhistas não fazem diferença. Então eu gostaria de trazer um exemplo particular da Inglaterra. Eu trabalhava realmente contratado, sem carteira assinada, e ganhava 23 libras por hora. Qualquer um que quiser vai fazer o seguinte, escreve em inglês, eletricista jovem UK. Vocês vão ver que varia de 20 a 23 libras por hora. Isso em reais, gente, dá 100 reais por hora. Se você trabalhar 12 horas no dia, você vai ganhar R$ 1.200 em um dia. Eu gostaria de perguntar para vocês, numa realidade dessa, precisa de direito trabalhista? Você vai ganhar R$ 1.200 em um dia. Eu gostaria de perguntar para vocês, numa realidade dessa, precisa de direito trabalhista? Vai manter numa realidade, uma pessoa ganha R$ 1.200 por mês, um 13º vai ajudar a pessoa a pagar os impostos, tipo imposto de casa, coisas que ela tem que pagar no início do ano, não é regalia para o funcionário, não. É estabilidade econômica, é dinheiro que o funcionário vai usar para comprar na sua empresa no momento que ele perdeu o emprego. Então, é nesse sentido, Tassi, que eu falo, existe esse argumento contra o trabalho do Lula a favor dos direitos trabalhistas. E é exatamente por lutar pelos direitos trabalhistas que o Lula está crescendo, porque o Lula luta por direitos da maioria. Os de contra os direitos trabalhistas é uma pequena parcela da população que ou é imbecilizada por argumentos do MBL, ou é a grande elite que acha que pode destruir os direitos de quem consome e vai continuar vendendo. Se a elite continuar insistindo que vai destruir o consumidor e vai continuar existindo, é porque ela vai... Tipo, eu vou destruir o consumidor do Brasil
mas vou continuar operando uma empresa no Brasil, onde eu destruo a possibilidade de ter consumo. Mas, enfim, esse é o motivo do crescimento do Lula, é lutar por uma medida política. Com licença. A grande maioria. Wellington, você tem que desligar seu microfone, talvez seja o seu microfone está aberto. Tá bom? Miguel, o microfone está desligado e você precisa ligar o microfone. Wellington, o seu microfone está aberto. Entendeu? Enquanto o Leonardo estava falando, o seu microfone estava aberto. Todo mundo tem que desligar o microfone. Não é? Talvez seja isso, não sei. De qualquer forma, no YouTube o som está perfeito, no Facebook tem problema. Mas de vez em quando piora, entendeu? Quem não está falando, desliga o microfone. Tá bom, deixa eu falar então agora, tá? Eu vou complementando aí o pensamento de Tássia e Leonardo. Aí eu tenho aqui, olha, esse livro aqui é de um jornalista sueco. E Lula sequer sabe da existência desse livro. Ficou sabendo há pouco mais de 3 meses, através do Instituto Lula, quando nós estávamos organizando a vinda dele para cá, e que lamentavelmente não pôde ser consolidada por causa daquelas audiências em Curitiba e etc. Então, existem vários países aqui da Europa, né, e de outros continentes, não apenas no continente europeu, livros sobre Lula. Porque Lula é um caso de estudo mesmo, uma pessoa que saiu do nada para chegar onde chegou e tem a importância que teve. Livros sobre Lula. Então, por conhecer o Brasil com a profundidade que ele conhece, mais de adversidade, foi manter contato com o povo, e ele conhece muito de povo, esse diferencial, esse know-how que Lula tem, a elite não possui, porque a elite odeia o povo. Eu costumo dizer no programa Cafezinho WC todos os dias, segunda a sexta, das 6 às 6h30 da manhã, que o Brasil vive hoje um holocausto dos pobres. E nesse holocausto dos pobres, eles tratam pessoas como números. Mas pessoas não são números. Exatamente por não serem números, que essas pessoas buscam a recuperação do pouco que elas tiveram na sua memória recente. A única lembrança positiva é o período em que Lula foi presidente da República. E por isso eu volto a dizer, Lula, voltando aqui ao tema do programa, é indestrutível, porque Lula representa essa esperança de uma camada da sociedade que nunca tinha 3 refeições ao dia, que nunca sonhou ingressar numa universidade como estudante. Tá? Entrava como zelador, entrava como pedreiro, mas nunca como estudante. Lula representou a realização de sonhos. E quando as pessoas passam a ter e perdem, é muito mais difícil a adaptação do que aquelas pessoas que nunca tiveram e apenas sonhavam. Tá? Então, Miguel, agora eu passo para você falar um pouco sobre esse poder de Lula de conversar, de dialogar com as pessoas e de trazer essa multidão para ele. Alô? Então, o Lula... Funciona melhor. Wellington, o Lula, todo mundo conhece o Lula. Eu acho que o Lula ele representa, nesse momento, uma encruzilhada histórica para o Brasil. Porque para o Lula se recuperar de fato, né, não apenas intenção eleitoral, mas para ele recuperar a sua imagem, não apenas em 35% da população, mas em 90% da população, como ele era há pouco tempo atrás, né? O Lula ele precisa atravessar uma encruzilhada histórica. E essa encruzilhada, ela passa pela derrubada da Globo. Ela passa também por você superar uma série de preconceitos que são enraizados ainda na sociedade brasileira, que é sobretudo o preconceito contra o pobre, né, o preconceito contra a organização da classe trabalhadora. E você tem um preconceito muito grande agora,
que é o preconceito contra a inteligência da esquerda, né? Porque você vê que uma coisa que é muito interessante, que o PSDB, ele tem uma fama de gestor que é totalmente artificial. Totalmente artificial. Você vê que o PSDB entra no governo com Michel Temer e tudo ruim. Tudo ruim. Sabe? Nada dá certo. E a única coisa que ele sabe fazer é vender. O Lula, ele tinha condições, inteligência, para se cercar de pessoas capazes para propor soluções criativas para o Brasil. Soluções criativas para você resolver o problema econômico, para você apontar um futuro. Qual é a solução que o PSDB apresenta ao Brasil? O PSDB está no governo. O Temer, ele é uma marionete, na realidade, do PSDB, um partido que foi derrotado nas urnas. Então, o segredo do Lula é que o Lula representa, de fato, a democracia. O Lula foi eleito 2 vezes. Ele elegeu 2 vezes a sua sucessora, Dilma. Ele construiu o maior partido do Brasil. Você vê, o Datafolha, ele mostrou também que o partido com maior aceitação na sociedade, o partido que tem o maior número de simpatizantes, de longe, é o PT, e ele se recuperou, inclusive. Né? Ele, hoje em dia, tem 19% segundo o Datafolha, foi publicado agora, essa semana, 19% da população vê o PT como seu partido preferido. Entre os mais pobres, sobe para mais de 25%, quase 30%. No Nordeste, idem. Então, você tem uma parcela muito grande da população que aprecia, que simpatiza com o PT, acredita que é um partido mais comprometido com as causas populares. E o PSDB caiu. Nessa pesquisa da Datafolha, o PSDB tem 4%. 4% de simpatizantes. Entre mulheres, hein, Tássia? Entre mulheres, o PSDB tem 2% entre as mulheres simpatizantes. Ele só está caindo, afundando. No Nordeste, ô Tássia, sabe quanto, o Wellington, sabe quantos simpatizantes o PSDB tem no Nordeste, em percentual? 1%. 1% no Nordeste. Entendeu? Ou seja, é um partido midiático. Esse 1% é tudo parente de político, tá? E eu ia falar isso. É o minha esposa, é quem? Então a gente vê uma coisa, a gente vê que a desconstrução do PT é muito artificial. O PT morreu, Lula morreu. Não é isso que as urnas dizem, as urnas não dizem isso. Agora, outra coisa que tem na Datafolha é o seguinte, que em 2016, no auge do golpe lá, em junho, você tinha, quando as pessoas eram perguntadas qual é o maior problema do Brasil, a maioria falava corrupção, 36% falava corrupção. O golpe ensinou que é mentira, o problema do Brasil não é a corrupção. Hoje as pessoas apresentam como principal problema saúde, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, emprego. A corrupção está em 4º lugar, depois de segurança pública, que é o normal. É o normal em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. A corrupção é um problema muito grave, você tem que ser combatido. Mas você eleger como uma bandeira mais importante num país com uma desigualdade dessa, não é verdade. Não é a principal preocupação dos brasileiros. Né? Então é isso aí, Wellington, passa a bola aí. Obrigado, Miguel. Então vamos dar sequência aqui. O Nordeste praticamente já fechou, né, com Lula. A caravana que Lula fez, ela é um atestado do sucesso de Lula, uma antecipação do que será o resultado nas urnas, com certeza. Eu, particularmente, acredito que esse resultado aí do TRF4 e tudo mais, ele deva ser protelado, certo? Porque
Se for nesse ambiente atual de crescimento expressivo de Lula, em todas as pesquisas, porque tem uma coisa, o pessoal está falando de 35%, 36% de Lula, mas não está considerando que... Eu acho que o Paulo Henrique Amorim, no Conversa Fiada, foi o único que fez esse teléfono. 36% de Lula. O percentual real é 46%. Isso dá para folha. Esse povo, o Vox Populi, por exemplo, que não tem o costume de puxar a chamada margem de erro para baixo quando é para prejudicar Lula, e para cima quando é para favorecer aos demais, com certeza Lula tem muito mais do que esse percentual que está sendo publicado. Porque existem outros institutos de pesquisa, são menores, mas que nem por isso deixam de ser sérios, que já apontam Lula com praticamente 50%. E são essas pesquisas, são menores. Sim, Leonardo. Deixa eu só te dar um parênteses, só para você terminar o raciocínio. Os votos que contam em eleição são os votos válidos. Os votos válidos, Lula praticamente se elege em primeiro turno. Por quê? Se a gente junta os votos dos demais, se os votos dos demais juntos não são suficientes para ultrapassar a quantidade de votos que o Lula tem, ele se elege em primeiro turno. Então, eu estou dando esse exemplo porque as pessoas escutam 35%, elas imaginam, 35% é pouco. Não, 35% é praticamente primeiro turno do Lula. Porque se os demais juntos não fizerem 36%, por exemplo, eles não vão conseguir levar para o segundo turno. Então, o Lula elege em primeiro. Então, dos votos válidos, tem quase 50%. É essa informação que eu acho que você estava tentando dar. Pois é, olha, mas aqui sem medo de errar, eu acredito muito que nas próximas pesquisas esse número deva chegar a 40%, 42%. Tá? Vou passar agora para a Tássia Camargo. Tássia, você agora é uma observadora distante, como eu sou, né? Apesar de ter chegado há pouco tempo aqui na Europa, mas do pouco que você conversou com as pessoas aí em Portugal, do pouco que você tem assistido da imprensa internacional em relação ao Brasil e, sobretudo, Lula, que é o tema do programa, a gente deve focar nele, qual é a atmosfera que você tem sentido em relação ao nome de Lula e a essa força política que ele tem? Tanto espanhóis como portugueses, como franceses, alemães, ingleses, eles acham, eles ficam boquiabertos. Como é que esse judiciário, o STF, como é que esse Moro fica tão no Big Boss do Brasil, né? Se mostrando na mídia, eles ficam abismados. E o Lula é o cara, como disse o Obama. Ele é o cara. Eu tenho falado com muitas pessoas e as pessoas falam assim, a gente não tem informação. E aqui também tem a bendita TV Globo, né? Eu não quero nem passar perto, já falei. Tem a bendita Record também. Mas eles não seguem, não. Eles escutam, eles sabem a verdade. Só o Brasil é que não consegue enxergar, quer dizer, parte dele. Eu queria falar um pouco, eu posso estar errado no que eu vou falar, o Wellington, Leonardo e Miguel, quando vocês falam assim, que o Lula representa o Brasil, né, e a coisa do Nordeste, todo mundo fala assim, mas no Brasil, né, a direita pobre. Ele está apelando para os pobres. A direita pobre, ela vocês falam assim, o Lula representa o Brasil, né, a coisa do Nordeste, RF4. Todo mundo fala assim, mas no Brasil, né, a direita pobre. Ele está apelando para os pobres. A direita pobre, eles sumiram, a família sumiu. Eles não entendam mais. Eles adoravam Texas, adoravam Miami, não sei o quê. Agora já escutei por algumas pessoas que estão querendo ir para a Europa, né? Porque pode ter o passaporte europeu. Eu sempre quis vir para a Europa porque a Europa é sabedoria. Enfim, não estou afim de hambúrguer nem de gordura dos Estados Unidos. Mas, assim, o Brasil todo, a maioria é pobre. Quantos milionários e bilionários a gente conta nos dedos?
Quantos? Alguém sabe aí? 3, 4, 5? O resto do Brasil é o quê? Não vai dizer que é miserável. Mas não é como as pessoas dizem, pensavam que são ricas, elas sabem que não são. É que a TV Globo, ela realmente manipula. Mas aqui não. O tempo inteiro eu estou vendo pessoas eu falo espanhol, o francês, o italiano, mas amigos que falam outras línguas conversam e eu estou em contato com pessoas já da Espanha, contatos aqui de Portugal, ficam indignadas, porque o Lula é o cara. Eles não entendem como que uma pessoa que não tem prova, que ele só tem convicção, que eles querem condenar, né? Falam muito na mesma história do Mandela, né? Do Mandela. E o Lula, vou repetir a frase aqui do grande Chico Buarque, ele nunca falou grosso com a Bolívia e a Venezuela e nunca falou fino com os Estados Unidos. Porque esse governo golpista, falta só lamber, né? Aquele lugar. Então, aqui é muito diferente. Infelizmente, parte da direita pobre, eu acho que já viu, mas está com vergonha de assumir. E se tiver o Lula, se ele pudesse candidatar, eles vão votar e vão ficar quietinhos. Porque eles estão assim, ó. Obrigado, Tássia. Olha, é o seguinte, tem muita gente reclamando da qualidade do som no Facebook e o Miguel do Rosário está recomendando que as pessoas... Não, atenção, o som da transmissão, Tássia. Tá. E o Miguel do Rosário está... Corta o microfone aí, Tássia, por favor. Miguel está recomendando que as pessoas visitem a página do YouTube, tá bom? Mas a gente já está chegando ao final do programa. Eu vou pedir agora 1 minuto de cada um. O som da Tássia está ligado aí, Tássia. Tássia? Você tossiu. Então, eu vou passar agora o minuto final. O Tadeu Porto hoje não pôde participar do programa, não chegou a tempo, mas ele está acompanhando a transmissão. Um forte abraço para você, Tadeu. E nesse minuto, eu gostaria que cada um procurasse sintetizar dentro da proposta do programa, que é explicar por que Lula se tornou essa pessoa imbatível, né? Ele se tornou essa pessoa resistente, forte e, sobretudo, o símbolo de esperança do brasileiro. Eu vou começar com o Leonardo Stoppa. Leonardo, seu minuto aí. Por que digamos que você encontre agora, nesse exato momento, uma pessoa com pouco conhecimento sobre política. É o desafio que a gente lança aqui. Aí eu queria que você explicasse por que Lula? Olha, Wellington, esse desafio é até pesado, sabe? Porque nós estamos vivendo um momento hoje em que todo mundo que tem Facebook é cientista político, é economista, é jurista, né? Porque agora todo mundo tem condição de falar sobre todos os tipos penais. Porém, essas pessoas nunca saíram do apartamento. São pessoas que entendem tudo de economia, são capazes de falar todas as coisas necessárias para resolver problemas econômicos no Brasil, mas elas moraram a vida inteira no apartamento, nunca pisaram no Nordeste, nunca conheceram pessoas que passaram por dificuldades e agora têm condição de ter acesso a coisas simples, né? Pessoas que falam, olha, o brasileiro vota para a barriga, o brasileiro vota no PT, porque vota por causa do pão com salame. São pessoas que não conhecem a necessidade, talvez, de um pão com salame para não passar fome. Mas o verdadeiro motivo, eu gostaria de falar sobre o heroísmo político. Porque o Miguel falou de uma forma muito interessante sobre isso. Então eu gostaria de dar alguns exemplos de heróis políticos, né? Com todo respeito, esse exemplo meu começa citando Jesus Cristo, que foi um herói que lutava por igualdade, que lutava por amor e acabou crucificado pelas elites, exatamente porque a igualdade significava aquele que serve ser igual àquele que é servido. Então, aqueles que são servidos, elites, crucificaram Jesus Cristo. O personagem é muito exemplo.
principalmente pelos acadêmicos, queria distribuir educação, que era o Sócrates. O Sócrates também foi aniquilado pelas elites, porque ele estava corrompendo os jovens, estava ensinando os jovens a usarem o cérebro, ensinando os jovens a pensar. Isso incomodou um pouco aqueles que pensavam e não queriam que o poder de pensar fosse distribuído para os demais. Um pouquinho mais tarde, lá na Inglaterra, a Lady Jane, que é uma personagem tão importante que até os Beatles fizeram música para ela, os Engenheiros do Havaí colocaram uma música, uma partezinha que falava Lady Jane Yesterday, mas os brasileiros não conhecem, porque Lady Jane foi retirada da história mundial porque ela brigava com os bancos. Ela queria que o dinheiro do trabalhador inglês ficasse nas mãos do trabalhador e não necessariamente com os bancos. Então ela queria criar uma moeda genuinamente inglesa. Ela foi também capturada pelas elites e foi decapitada porque o Sérgio Moro da época achou que estava errado ela lutar pela população. E depois, né, no Brasil, depois não, mas assim, no Brasil, agora indo para a situação do Brasil, a gente teve o caso do Tiradentes, que achava errado as riquezas brasileiras servirem para gerar dinheiro só para a coroa portuguesa, e queria lutar para que o ouro brasileiro gerasse conforto no Brasil e não em Portugal. Quando a gente pega todas essas características e traz para o político, a gente vê que a gente tem um Lula que lutou pela igualdade, a capacidade das pessoas humildes terem ascensão social e terem condição de ter um pouquinho de vida, assim como tem vida as elites. Isso faz muita raiva para as elites, porque o que faz uma pessoa se submeter à humilhação, desde humilhação sexual até humilhação profissional, é exatamente a desigualdade financeira. As elites não gostam muito de menores crescerem. A gente tem a mesma característica do Sócrates, do Lula, uma pessoa que depois de 2 mandatos como presidente acadêmico, que não fez uma universidade, ele lutou pela democratização do ensino, inaugurou várias universidades federais e criou programas para dar condição para qualquer um estudar e ter conhecimento, porque o conhecimento transforma. Da mesma forma que Lady Jane, a gente teve um presidente que lutou contra os bancos e criou linhas de financiamento para que qualquer empresário pudesse desenvolver o próprio negócio sem ter que se submeter aos juros altíssimos dos bancos comerciais, que geram dinheiro apenas para um pequeno número de famílias ao redor do mundo. E para arrematar, a gente teve no Lula a imagem do Tiradentes, que lutou para que a riqueza brasileira encontrada no período de governo dele, que foi o pré-sal, fosse revertida somente para os brasileiros, através da melhor forma que existe no mundo de redistribuição de renda, que é saúde e educação. Então, por que o Lula é indestrutível? Porque o Lula é incontestavelmente o maior herói político da nossa história. Porque o Lula conseguiu sintetizar em um político as qualidades fundamentais dos maiores heróis políticos da história da humanidade. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Tássia. Vamos em frente com o Cafeína, às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Obrigado, Leonardo Estopa, pela explanação. Acho que você resumiu muito bem. Eu passo a bola agora para Tássia Camargo. Tássia, seu minuto aí, sua consideração para encerramento da sua participação aqui no programa. Depois do Leonardo, eu tenho que ficar calada, né? Porque ele falou tudo, arrasou. É exatamente o que ele falou. Eu só posso cantar um trechinho da música Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Amo você, Lula. Não tem que falar nada depois do Leonardo, gente. Ele arrasou. É isso aí. Leonardo consegue colocar tudo. Eu faço uma misturada danada, ele explica tudo. É isso aí. Lula 2018, resistente, e porque Lula dá oportunidade para as pessoas estudarem e serem médicos e etc. É Lula sempre. Obrigado, Tássia. Um abraço. Bom tê-la aqui de volta. E na próxima semana estaremos juntos mais uma vez aqui no Cafeína. Miguel do Rosário, agora é com você para encerrar a sua participação. Depois eu faço o encerramento aqui do programa. Tá bom? Tá bom. Eu queria seguir na linha
do pensamento aí do Leonardo Stolpa sobre o herói político, né? Eu comecei o programa mencionando o Carlyle, que é o ensaísta inglês que fala sobre o herói político, né? Aí ele fala sobre o Oliver Cromwell. O herói político, diferentemente do santo, né, do herói religioso, o herói político, ele é admirado também por seus defeitos. Até o Carlyle tem uma frase bonita, que é assim, que o povo, ele admira o herói por suas qualidades, mas ele ama o herói por seus defeitos, né? Os defeitos são o que aproxima o herói do povo, que é não falar totalmente de maneira correta, né? É você cometer erros humanos, né? O herói político ele não é considerado, não tem a mesma patamar de um santo. Então isso também. Agora, o negócio do Lula, o Lula não é apenas mais um herói popular. A gente tem que entender também uma diferença. O Lula hoje representa também a encruzilhada histórica do Brasil, se ele vai escolher a democracia ou a ditadura. Porque todos os processos, todas as conspirações judiciais, elas desaguam no Lula. Você viu que o Dallagnol, por exemplo, viu como o Dallagnol era um mentiroso? O Dallagnol, em 2016, falava que a Lava Jato não visava o Lula. Aí, meses depois, o próprio Dallagnol ele queria aquele PowerPoint com o Lula no centro, e você vê todos os setores, nem só a Lava Jato mais, são todos os setores judiciais corrompidos em cima do Lula. E você vê que a perseguição a Lula, ela serve de cortina de fumaça para o desmonte do Estado, para o desmonte nacional. Então, o herói político ele tem uma característica que é o papel que ele representa no seu tempo histórico. Qual é o papel que o Lula representa no nosso tempo histórico, né? Muitas vezes eu vejo setores assim, setores da esquerda, que eu chamo de cirandeiros, né, mais descolados da luta de classes, sabe? Eles ficam tentando, às vezes, esnobar o Lula. Não, Lula, a esquerda não pode ficar só dependendo do Lula, ou fica chamando as pessoas que admiram o Lula de fanáticos. Não acho isso. Eu acho que a admiração política que se tem pelo Lula não tem nada de fanatismo, né? Você tem um povo muito consciente das qualidades e defeitos do Lula e resolveram votar nele, fazendo esse peso, fazendo essa balança. As pessoas conhecem o Lula. O Lula não é um aventureiro que apareceu agora e que as pessoas, vou votar no Lula porque ele vai salvar o Brasil. Não. As pessoas, inclusive o Lula nunca representou a figura do salvador da pátria. O Lula sempre foi muito franco, até porque a gente não pode esquecer que o Lula já governou o Brasil. O Lula é diferente de um cara que aparece, que promete um montão de coisa. O Lula já governou o Brasil. Então o povo conhece o Lula candidato, o Lula político e o Lula presidente. As pessoas conhecem o Lula presidente. As pessoas sabem que o Lula é um cara pé no chão, que ele vai chegar, que ele vai sentar para conversar com todo mundo, vai tentar botar juízo no Brasil. O Lula é um cara que vai tentar botar juízo. Agora, ele precisa dessa posição de poder, porque o poder é para quem merece. O poder é para quem o povo respeita e o povo vota. Então, o Lula precisa dessa posição de poder para botar juízo na cabeça de muita gente. Porque o Lula tem coragem de fazer o que deve ser feito no Brasil, de propor, de sentar para conversar, né? de chamar o judiciário, o Ministério Público e falar, vem cá, o que vocês querem para o Brasil? O que vocês querem fazer? Vocês querem prender todo mundo, botar todo o Brasil inteiro numa prisão,
Quem vai gerir o país? Quem vão ser os empresários? Então, o Lula tem, até por ser hoje uma das maiores vítimas do lawfare, né, que é a guerra jurídica. Agora, uma coisa que a gente não falou, não deu tempo para falar, vai ficar para outro programa, né, porque a gente tem que encerrar, é que o lawfare é internacional. Você vê que os Estados Unidos ele está mobilizando todo o seu soft power para chancelar a Lava Jato. Esses prêmiozinhos aí que os Estados Unidos fica dando para Sérgio Moro, é tudo americano. Tudo prêmio americano. E você vai ver quem está por trás das organizações que dão prêmio, governo americano. O Wilson Center, onde lá o Sérgio Moro, Janot e os ministros da STF não saem de lá, é do governo americano. Então, a gente vai ter que discutir isso também. Que história é essa? Por que juiz brasileiro vai para os Estados Unidos dar satisfação de processos em curso, inclusive? Como é que juiz brasileiro ganha prêmio em relação ao processo que vai ser revisado? Como é que se dá prêmio para um processo que vai ser revisado? Não pode dar prêmio para juiz. É corrupção. Os Estados Unidos está tentando corromper os juízes brasileiros. E está corrompendo. Prêmio é propina. Então eu deixo o programa. Eu finalizo com essa sugestão de reflexão. Prêmio para juiz é propina. Ayrton, termina aí. Tá bom, grande abraço, obrigado Miguel, obrigado Leonardo Stoppa e também a Tássia Camargo, um abraço para o Tadeu que não esteve presente, mas acompanha o programa com certeza, obrigado a você que sempre acompanha aqui o Cafeína. Eu, para concluir aqui com a minha palavra, eu quero dizer que Lula, ele representa essa esperança porque ele já foi testado e aprovado. A memória recente do brasileiro remete imediatamente para o governo Lula. As grandes conquistas do Brasil e dos brasileiros nas últimas décadas têm o carimbo Luiz Inácio Lula da Silva. Essa elite que assaltou o poder fracassou. Ela não conseguirá manter a sua própria base do golpe unida, porque a proposta de entreguismo ela é excludente, inclusive, para o empresário brasileiro. E esse empresário brasileiro, que hoje depende do mercado interno, que foi colocado pelo Leonardo Stoppa, ele começa a perceber que ele mergulhou numa piscina sem água. E Lula representa o investimento nacional, o mercado interno brasileiro fortalecido, empresas nacionais sendo valorizadas para a geração de emprego. E, obviamente, você tem que ter a sua parte do sacrifício. O empresário agora percebeu que é melhor perder um pouco e manter a economia girando do que pensar que vai ganhar tudo e passa a ser invadido por produtos e serviços internacionais, que é o que estamos vendo. As sementes estão sendo plantadas. Em breve, importação vai perder, com certeza, a carga tributária. E o Brasil vai ser apenas um destino de produtos. Então, essa expectativa de que a economia irá recuperar com esse governo, ela não existe. E quando a gente fala em perder dinheiro, a gente fala em fracasso do golpe. Fracasso do golpe também na mídia, Miguel, que a gente discutiu muito pouco hoje. Não é? Eu falei que o TRF-4, a parte dele do golpe, encontraria um Lula destruído. E não aconteceu isso. Graças à blogosfera, graças à iniciativa de Lula de conversar tete a tete com as pessoas, graças a um grande trabalho que vem sendo feito nas redes sociais por todos aqueles que acreditam na democracia. Então, Lula não chega enfraquecido, ao contrário. Na última audiência em Curitiba, Lula foi para o tribunal carregado nos braços do povo e Sérgio Moro entrou pelos fundos com a equipe de segurança. Esse é o cenário do Brasil de hoje. O cenário do Brasil de hoje que coloca juiz em pesquisa de opinião pública, em que o juiz vê o réu como adversário, em que o juiz fala fora dos autos, em que o juiz influencia diretamente no suicídio de um reitor de uma universidade, na morte de Dona Marisa
E tudo isso está na cabeça do povo, está no imaginário do povo, e as pessoas não querem isso para o Brasil. Diga não à meganhagem, diga não ao entreguismo. É isso que o povo está gritando no seu íntimo. Ainda não foi para as ruas, porque, lamentavelmente, as manifestações foram patenteadas pela Globo. Somente os antarelos, que são as antas vestidas de amarelo, rodando em torno de um pato na Avenida Paulista, é que contam para a Globo como manifestação. As pessoas que foram ontem ao Rio de Janeiro, sob chuva, uma multidão, elas sequer foram reportadas. Mas ali, horário de trabalho, dia de semana, com chuva, uma multidão para ouvir Lula e para dizer não ao entreguismo. Isso sim é manifestação. E não dia de domingo, quando o pessoal vai para lá encher a cara e fingir que está protestando. As manifestações são as manifestações de carinho e apoio nas jornadas do Nordeste e que vai ser repetida agora em Minas Gerais. Essas visitas que Lula deverá fazer ao Estado mineiro. Então, é por isso que Lula é forte. Porque Lula tem essa característica que o Miguel do Rosário falou. Ele não é perfeito, ele fala errado, ele tem cheiro de polvo, não é? Ele enxuga o suor na camisa, não é? Ele não tem aquela coisinha do lencinho, não é? Ele é povo. E o Brasil é povo. Então Lula é povo e representa isso que a gente está vendo nos números do Datafolha, Vox Populi, que vai crescer muito mais. Eu sou o Wellington Calazans e falei ao vivo, direto de Estocolmo, conversei com Miguel do Rosário no Rio de Janeiro, Leonardo Stolpe em São Paulo e Tássia Camargo em Lisboa. O programa Cafeína volta na próxima semana, às 18 horas, na quarta-feira. Um grande abraço e até lá. Obrigado a você.